Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, né? Jesus ressuscitou. A gente foi buscar ele lá na igreja da cidade para gravar com a gente hoje. Ele com a esposa. Seja bem-vindo, Fábio, Karine. Se apresenta aí pro pessoal. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Realmente eu sou o Fábio, casado com a Karine. E feliz demais por esse convite, Marcos. Que isso, a gente que tá feliz, cara. A gente se conhece há alguns anos, né, Fábio? Sim. E daí agora se reencontrar. Fiquei muito feliz a hora que você me chamou lá no Instagram. Que são pessoas, né, que fazem parte de fases da vida da gente, né? E eu fiquei mais feliz ainda de saber que você está na igreja e fiquei mais feliz ainda de assistir seu espetáculo. E foi, surreal, cara, surreal. Ó, o próximo ano, se vocês quiserem um programaço para a semana de Páscoa, não percam o espetáculo da Paixão de Cristo deles lá na igreja da cidade. É maravilhoso, cara. Eu fiquei muito emocionado, cara. Mirelle chorou bastante, né? Nossa. Fiquei emocionado mesmo, cara. Parabéns, cara. Deve ser uma missão bem complicada, né? É bem delicado, sim. É bastante cansativo, mas é tão gratificante também. Imagino. Esse ano a gente teve aí o envolvimento de em torno de 500 voluntários. Isso envolve pessoal de teatro, pessoal de coro, né, o coral e tal, orquestra, marcenaria, costura, pessoal de maquiagem, iluminação, técnica, estacionamento. Então, mobiliza... Muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Mobiliza bastante gente. E eu fiquei bobo de ver, assim, no final da peça, né, que juntou a galera. Você fala, meu Deus, quantas pessoas por detrás. Na peça você já fica meio assustado, que já é muita gente. Sim. Né? Aquele coral maravilhoso cantando. O pessoal que cantou também as músicas, Lindo, nossa. Um melhor que o outro, né? Então... Aí teve um outro lá, o Renatinho. O Renato trabalhou comigo há 20 anos atrás, cara. Que legal. Ele foi um também que quando o Luiz gravou, ele cantou. Ele foi um só, ele com uma moça, né? E tipo assim, ele foi um dos caras também que quando o Luizinho veio aqui, mandou mensagem, você tá na igreja, que legal. Então são pessoas que fizeram parte, né, lá atrás da história da nossa vida, que a gente vê hoje, que tá aí dentro da igreja, né? Então assim, eu fiquei assim, absurdamente encantado com o trabalho que vocês fizeram lá no teatro. Foi 3 horas de peça. Dá 2h20, mais ou menos, né? Aí até realmente encerrar, o pessoal sair, girou em torno de 3 horas. Surreal, cara. E agora uma coisa que eu queria saber de vocês, né? Que a gente sempre abre o canal fazendo essa pergunta. Vocês já vieram do berço evangélico, já tinham esse contato, se converteram pro meio do caminho? O que foi que trouxe vocês para a igreja? Já estava dentro ou veio depois de um tempo? Pode você, cara. Posso primeiro começar? Eu nasci num lar cristão, minha família, meus pais, meus avós. E a gente cresceu já com essa paixão pela igreja, sempre servindo, eu e o Fábio. Eu sou 5 anos mais velha que ele, então quando ele era das crianças, eu já era dos adolescentes. Da mesma igreja? Da mesma igreja. Nossa, que legal. E engraçado que eu falava assim para as minhas irmãs, por que vocês não namoram o Fábio? Achei ele tão gatinho, né, cara? Você empurrava para as irmãs. Empurrava para as irmãs. E aí eu fiquei nos adolescentes, porque eu gostava muito de cantar, então eu fiquei ali para auxiliar na questão do canto. E o Fábio chegou e foi, entendeu? E aí rolou uma paixão, né? Sim. E a gente começou a namorar. Mas a gente cresceu na mesma igreja. Que da hora. A minha conversão veio através dos meus pais, né? O meu avô, quando a minha mãe tinha em torno de 5, 6 anos, o meu avô recebeu um convite do irmão dele, que ele tinha ganhado uma Bíblia, e tinha uma página da Bíblia que tinha sido catalogado com a página invertida. Essa Bíblia até hoje tá na casa de um tio nosso, de um tio que é primo, sabe? Esses primos de graus e tal. E essa página invertida falou muito com esse irmão do meu avô. E aí, quando a família se converteu, a minha mãe tinha em torno de 5, 6 anos, as crianças nem foram contadas, né? Sei lá,
São muitos, São né? muitos, são muitos. E aí foram 19 adultos aceitando Jesus, Nossa. sem contar as crianças. Então isso... Família grande, né? Família grande, há 65 anos atrás. E aí hoje, acho que se eu for em qualquer igreja evangélica aqui em Taubaté, tem um primo de Tem um segundo, parente. terceiro. Um porque- Silva. Um Silva. E é daqui? É daqui de Taubaté. Então que a legal, minha cara. família veio assim, no comecinho mesmo, né, do meu pai. Aí meu pai conheceu a minha mãe na igreja, aí veio a se converter. Graças a Então, Deus. então o meu Nossa, crescimento que foi na história, igreja. né, cara? Que gostoso, né? E o mais curioso é de ter uma página da Bíblia Então, Irado. invertida. E essa é quase página uma coisa impossível de é quase acontecer, uma né? coisa impossível de acontecer. Ele só não vai falar que é impossível, porque tem uma com a página virada, né? Exato. E a evidência disso é que essa Bíblia está na casa desse nosso primo, entendeu? Primo que é tio legal, e tal. cara. E aí a gente veio desenrolando. Relíquia da família. Exatamente. A gente veio desenrolando isso e até hoje, quando a gente chegou na fase de adolescência, a Karine tem um olhar pra você. Até parece, ela é mais velha, vai querer Já o quê tinha uma comigo? quedinha pra ela já. Na realidade, ele não imaginava, eu não né? imaginava, porque 5 anos mais velha, eu ficava achando que ela queria me zoar, né? Tipo, nossa, mas ela não é disso e tal. E aí o tempo Ficar com passou, aqueles confrontos na cabeça. né? aqueles confrontos, e a gente vem se zoando aí há 22, 23 anos. 24 que vai estar fazendo. 24 Nossa. anos. Foram 6 anos de Eles casaram namoro. cedo. Eu tinha Não, namorou 6 anos 26, ainda. ele tinha 21. Meu, que legal. Então, A gente começou a namorar cedo, ele tinha 15. Foi na época que nós conhecemos. exatamente. Exatamente essa época. Exatamente. Nossa, que legal. É que Deve ser nessa idade foi difícil, né? Porque você com 15, ela com 21. É isso que a Acho gente que fala. esse começo, porque eu tenho 15, 40, 20. a Mirella tem 28, tá? Sim. Vocês estão achando que estão com 5, eu tenho 12 anos a mais que ela. É que no começo vocês pegaram uma idade Que é muito difícil, né? De diferente. 15 para 21 é uma exato. barreira, ainda mais dentro da igreja, né? Sim. Deve ter passado uma barreirinha ali, né? Porque 6 anos de 15 para 21, que essa mulher tá querendo um menino de 15 anos, né? menor, viu, isso. Karine? Ele é menor. Teve isso daí? É que Tinha- pegou uma fase ali que realmente é uma fase que o pessoal olha diferente, né? Se fosse 26 para 21, já não tem 27 para 21, já não tem problema. Já, né? já Aí é assim, tranquilo, né? Mas 21 Mas para de 15, né? juventude para adolescente é gritante. É gritante. E aí o tempo passou e a gente tá Hoje estamos bem, né? bem. Esse ano a gente faz 18 anos de casado. Pra você ver como o tempo- Agora, dia 21 de maio. Temos 2 filhos. O Franklin acabou de fazer 14 e o mais novo tem 10. Nossa, que legal. Os 4 amando Jesus. E eles também participaram do musical, participaram do espetáculo. E a gente tem um envolvimento muito intenso com a igreja, né? A gente participa de bandas, a gente participa de... a gente atualmente está liderando o Ministério de Famílias na igreja, que a gente chama de Herança Real. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem um lema em casa. Qual é o lema? Isso é complicado, hein? Fazer com leveza. A leveza. Na Herança Real a gente sempre fala isso, tem que ser leve. E aquilo que é prazeroso pra gente não pode ser um peso pros meninos, né? Então sempre que a gente tem algum compromisso da igreja, a gente vê se vai ser bacana pra eles, né? Porque isso é Senão- família, né, cara? É você Porque pesar todas as situações, né? Exato, não adianta estar bacana pra gente, a gente envolvido com os nossos amigos, com aquilo que a gente gosta, e deixar os nossos filhos e não ter aquilo que eles gostam, aquilo que é bacana pra eles. Então, assim, desde um churrasco, porque às vezes é bacana pro adulto, mas não tem nenhuma conexão pra criança, pro Não tem a adolescente. criança, não Então, tem a Sentindo uma gente- peça fora do xadrez. Exatamente. A gente acaba buscando. entediado. Exato. A E gente... eu acho que o adolescente, a criança entediada, acho que é a pior coisa que tem, né, cara? Exato. Porque ele vai se fechando, né? E hoje você vê que a maioria dos adolescentes são assim, né? Se afastar São muito daí. fechados, né? Sim. São muito fechados. E eu tenho ficado feliz, cara, por exemplo, lá na Poema, né? Eu não conheço muito profundamente a igreja da cidade, mas não deve ser diferente. Os ministérios de adolescente, que é o pessoal ali, é o de que mais criança. bomba. Forte. Que nem o Esteva com a esposa, com a Tainã, né? Elas são os líderes lá do Eleve, né? Sim. Então a gente acompanha, eu nunca fui no evento, até falei pro Esteva que eu quero ir um dia pra sentir ali, né? É bacana. Você vê a energia que é colocada. É surreal. Hoje eu falo pra vocês com prosperidade, o melhor é... Como é que chama? Fugiu a palavra.
O melhor ministério da Poema é o Jones. Você vê que é tão gostoso de olhar, né? Eu falo pra Mirelle, É muito diferente da nossa realidade, né? Igual eu ia falar. Crescer na igreja é uma vida totalmente diferente, né? Então hoje a gente 2 anos tem... que a gente se converteu. E a gente está 3 anos juntos, é tudo muito recente. Surreal. Né? A gente não tem filho, tem projeto em ter filho. Então hoje, assim, eu tinha medo, até certo tempo, medo De ter filho, né, no mundo aí. Como é que eu vou pôr um filho Sim. num lugar desse? Porque hoje em dia você não vê muito futuro, você vê só coisa errada, só vê a gente puxando pro lado errado, né? E hoje uma felicidade tão grande de olhar as igrejas hoje, né? As igrejas que estão na nossa pegada, né? No nosso tipo de evangelizar. Que antes, na nossa época, você era quase puxado para dentro da igreja, né? Hoje as nossas atitudes trazem as pessoas para dentro da igreja. Hoje a igreja entendeu que quem trabalha é o Espírito Santo. A gente não tem que convencer ninguém, obrigar ninguém a nada. Quem convence é o Espírito Santo. E na nossa fase de Tem que ter adolescente... leveza também. É a questão da leveza. Ela gosta. É a questão da Não leveza. porque tá sendo obrigado, né? Você pega na minha assim, fase de criança, você quase era laçado, colocar no pescoço, arrastado e jogar para dentro da igreja. Você vai fazer isso, é desse jeito, e hoje em dia não. Foi obrigação. Hoje você sente, né? Essa leveza. Acho que por isso que tem dado mais certo do que antigamente, né, cara? E algo que fica muito latente, né? Aquela cruz lá que cenograficamente eu carreguei e tal. Jesus já carregou o peso por nós. Sim. Jesus já sofreu as dores por nós, já sofreu os medos, a angústia. Então, assim, quando a gente traz essa questão de leveza, já incorporou na nossa vida, na nossa rotina. Porque não dá pra gente fazer algo pesado porque não vai ficar bom. Não adianta eu mover um monte de coisa lá na igreja e entrar no carro com o nariz virado com a minha mulher, porque isso é trazer peso. Sim. E Jesus não quer isso. Ele quer E atrapalha todo o processo, né? atrapalhar todo o processo. É o que normalmente a pessoa fala de energia, né? Quem não entende, quem não conhece Jesus, ele não tem Espírito Santo, a pessoa entende isso daí como energia, né? Sim. Eu entrei no lugar, nossa, me senti bem. Uma energia boa. pesada. Não é questão de energia. É essa leveza, né? De você tá bem com o que você tá fazendo. A gente tá numa fase, eu e a Mirelle, que a gente tá passando um ano aí de UFC com Às vezes Deus. tá moldando, né? Eu não falo que não é nem moldando, é UFC mesmo. E não tá tendo folga, cara. A gente entende qual que é o nosso propósito, né? Qual a nossa... Hoje a gente entende, né? Qual que é... Além de a gente ter esse canal que Deus abençoa com a gente, que a gente está levando para as pessoas, né? Que é possível, né? Ter uma vida com Cristo sem ser abduzido das coisas, né? Você pode ser feliz, você pode dançar, você pode comer, você pode fazer tudo que uma pessoa normal faz, só que com Cristo, né? Sim. Sem passar a perna em ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem poder usar de algum artifício para ficar feliz, né? Então a gente tem essa leveza, né? Então a gente tem passado esse um ano, né, amor? De aprendizado. Deus vem limpando. E a gente sabe que ele precisa de urgência. Ele já falou pra gente. O que eu tenho para vocês tem que ser rápido. Então eu preciso moldar rápido. Mas o gostoso é que por mais que a gente esteja passando por algo que está sendo difícil naquele tempo, a gente sabe que vai valer a pena. Então você vê como hoje a igreja está prazerosa. Sim. Né? Hoje em dia, que nem eu falo com a Mirelle. Qual que são os nossos programas de hoje? Ou a gente está na casa do irmão, ou está na igreja, e é muito gostoso. Ou tá num churrasco entre irmãos, tá num restaurante top com amigos e assim. E tá vivendo igual feliz. As pessoas estão vivendo. Muito feliz, melhor, né? Muito com mais Cristo feliz. junto, cara. Consciente. E antigamente não tinha essa expressão, né, Fábio? Não. A igreja era um negócio muito, né, chato, vamos dizer assim. A realidade é essa, era um negócio chato de ser conviver, foi o jeito, né? que o pessoal antigo aprendeu, né? É. E eu falo sempre pro pessoal que Jesus hoje ele tá recrutando os malucos, né? Que você pega, a gente é bodybuilder e treina pra caramba e tem piercing, cheio de tatuagem, mas chegou na fase que Jesus falou, mas é essa galera aí que eu vou levantar pra levar no nome agora. Acabou a questão muito assim da preocupação do terno e gravata, né? Antigamente você via os cristãos evangélicos, terno e gravata, isso daí é pastor. Isso daí é da igreja. Hoje em dia você não sabe mais. Quem é, quem não é. Hoje em dia você tá ali, um maluco na academia, treinando, berrando, daqui a pouco o cara para treinar, tá pregando Jesus pro pessoal dentro da academia. Sim. Então mudou muito essa questão, né? E é muito né, curioso a forma que o evangelho se construiu ao longo do tempo, né?
Porque, assim, essas igrejas mais tradicionais, elas fazem da melhor maneira com que elas aprenderam. Eles aprenderam. E, assim, se de uma hora para outra as igrejas tradicionais, elas, vamos dizer, saem de cena, pessoas vão ficar perdidas. Sim. Vão ficar Tem gente que desorientadas. precisa, né? Porque tem um perfil, né, A doutrina, que atende cada pessoa, Sim. né? Aquela doutrina mais rígida, tem pessoas que precisam disso daí, né? Tem A pessoas gente que foi gostam. na primeira vez que a gente foi na igreja evangélica, a gente foi na Na congregação. Sim. Aí você imagina, chegando lá toda atuada, eu falei, nossa, gostei, mas tipo assim, me senti porque a gente- estranha ali, né? parece Porque que a não- gente não Parece se que não era o conecta nosso ali. lugar, Sim. né? Galera, agora a gente vai almoçar e já volta aí pra vocês pra finalizar esse bate-papo legal. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. O melhor custo-benefício em produtos de limpeza da região você encontra na Ecoville. São todos os produtos extremamente cheirosos e super concentrados, que devem ser diluídos em água garantindo o máximo rendimento. Além de encontrar tudo o que você precisa para manter a sua casa limpa, como essas lixeiras feitas com material especial para não estragar com sol e chuva. Aqui na Ecoville, com certeza você vai encontrar o melhor produto que se encaixe na sua necessidade, com garantia e qualidade. E aí, gente, gostaram da comida? Demais. Muito Boa, bom. né? Parabéns. Alho confitado. Uau. Olha, Detonaram. eu nunca ouvi falar desse alho, mas o trem é Alho bom. ungido. A gente descobriu que o alho confitado é ungido, é azeite e alho. Gente, agora vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês na igreja mesmo, lá na igreja da cidade. O ministério de vocês lá. Como que funciona esse trabalho lá? Pode falar, cara. A gente começou com um curso de noivos, né? Que foi assim, um pontapé inicial do nosso ministério com famílias. A gente costuma dizer que ferida fechada, ministério aberto, né? Então, o nosso primeiro ano de casamento foi bem complicado. Ele trabalhava à noite, eu trabalhava de dia, e a gente teve aqueles conflitos de adaptação. E eu falava, poxa, eu queria tanto ter feito um curso de noivos, se eu pudesse trazer isso para a igreja. E na igreja que nós estávamos, na época, a gente fez um curso e trouxe para a igreja. E quando a gente chegou na igreja da cidade em 2016, a gente estava andando na feira de ministérios, eu e o Fábio, chamaram a gente e falaram, aqui, falaram pro líder do ministério na época, esse aqui é o casal que eu falei para vocês que ministra o curso de noivos. E aí a gente foi apresentado e falou, a gente ministra aqui com o maior prazer, porque pra gente foi muito edificante, né? A gente contribuir com os casais que estavam se casando com uma base sólida, falar sobre todos os assuntos do casamento. Eu falo pra ele que eu queria ter feito também. Depois do curso de noivos, a gente acabou sendo treinado, né? A gente participou de um curso chamado Família para Sempre Casados, que é um curso daí já Direcionado mesmo, pra liderança. pra quem, Na não, igreja pra da quem, cidade mesmo. Isso, na igreja da cidade mesmo, pra quem já está casado. Ai, tá ligado? E aí a Vocês gente... podem convidar a gente. pra É, fazer Isso, aí, ó. agora, Aí, é ó. isso que eu ia falar. Aí, ó. Agora já dá Oportunidade já tem, tá vendo? Quando E aí, tiver lá, vocês chamam que a gente Aí vai. a gente pegou toda... a gente passou pelo curso, né? Um curso de vivências, não é um curso para ficar fazendo recorte de papel, não é isso. Mas é resgate mesmo, sabe? Às vezes a família tá ali junto, tá casado há tanto tempo e os sonhos se perdem. Uhum. A mulher não sabe mais quais são os sonhos do marido, o marido não sabe quais são os sonhos da esposa, os filhos não sabem. Tá ali convivendo, Tá tudo desorganizado, tá tudo acontecendo, tá na igreja, tá todo mundo feliz, mas os sonhos das pessoas
né, estão esquecidos. Dos filhos, né? Dos filhos. E aí a gente acabou sendo, né, vivendo esse curso lá em São José, que tudo parte de lá, na colina que a gente fala. E aí a gente trouxe para Taubaté. Hoje são diversos casais que já passaram por esse... Pode incluir nós lá no próximo. A gente tá lá. E é muito especial, né? Imagino. E aí, paralelo a isso, a gente, como ministério na igreja, aconselhamento, a gente chama de caixinha do 4x4, do pais e filhos, de single, e tudo isso passa pelo Ministério de Famílias, que é o qual a gente lidera. O single hoje é 38+, que é solteiro, divorciado, viúvo, né? Então, junto essa galera que às vezes sente um confronto, uma distância de idade de um pessoal de 25, Tem a forma, 30 gente, de Pessoal pensar, casado, né, cara? né? Diferente. É geração diferente, né, cara? E não é porque tem 38+, que os sonhos não vão acontecer mais, Sim. que não vai encontrar uma pessoa bacana. O que A vida tá continuando, né? tem cara? uma vida inteira pela frente. E a gente fala, olha, às vezes a pessoa quer um relacionamento, mas ela tá pronta para esse relacionamento. Eu quero uma pessoa Sofreu demais, né? nessa lista aqui. Tem que ser dessa lista. Eu preencho essa lista. Então a gente resgata isso, sabe? Preparando mesmo psicologicamente, a questão de temperamento, o quanto você está disposto a mudar conceitos, a mudar ideias, posicionamentos. A pessoa com a idade dessa já é mais teimosa, né? Pra Isso, mudar. tipo, eu quero uma pessoa pronta pra mim, mas eu não tô disposto a mudar em nada. Então, Difícil, vai ficar sozinho. é muito difícil. E aí, nesses encontros que a gente faz, as pessoas se conhecem, a gente tá programando aí uma viagem só com essa galera, agora em julho. Então, Parque de diversão. um parque de né? diversão. Que da hora. Então a ideia é mesmo Vai voltar tudo ser adolescente. Não vai, né? Não vai ficar de diversão. Acho que é resgatar, coisa às vezes. de adolescente. E porque gostoso, tem né? 40 anos eu não posso me divertir mais, Não. dá pra se divertir e muito, e dar Mais risada legal e fazer novos amigos. Então tem essa pegada, né? Não é porque eu tô numa fase de maturidade que eu não posso me divertir mais, né? Exato. Então esse leque de opções, né, que Deus dá para a Igreja da Cidade, entrega na nossa mão para a gente administrar essas caixinhas, esses ministérios, é justamente para resgatar pessoas. Aquele que está ali se sentindo sozinho, abandonado e tal, ele vai e tem um encontro com pessoas bacanas e aquele encontro gera um encontro genuíno com Cristo. Isso é fundamental. E sabe uma coisa que veio aqui agora, Fábio? A gente dá tanta desculpa, né, cara, na vida. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque eu não consigo, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não Dá faço. tempo. E vendo vocês dois falarem, cara, são pessoas normais, que vocês saem cedo de casa, tem sua rotina de trabalho, Sim. tem 2 filhos para cuidar, e olha o tanto de coisa que vocês fazem dentro da igreja, cara. Com paixão, né? Com paixão Com leveza. e com Com leveza. leveza. Se o negócio vai ficando pesado, a gente dá um passo atrás. Primeiro tem que estar bacana aqui com a gente. A gente Cuidar primeiro não. da casa. Uma coisa que eu não sou e não vou ser é escravo de WhatsApp. Verdade. WhatsApp eu respondo no meu tempo. Eu também sou. Eu respondo no meu tempo. Eu não fico naquela. Chegou uma mensagem, chegou outra mensagem, Não é quem responde na hora. Por quê? Eu tenho que ser assim por causa das clientes, da clientela, né? É o meu trabalho. Então tem Eu assim. sou desapegado, né, Dani? A Manda mensagem pra mim, você daqui manda uma mensagem 3 semanas eu depois, ela responde. Porque, infelizmente, hoje a gente tem visto uma sociedade que eu tô conversando aqui com você, e aí me chega uma mensagem, Você para a conversa, né? Para o mundo, né? o mundo para priorizar um Isso não WhatsApp. pode. E isso a gente vê, eu acho que até é falta de educação. Sim, Eu muito. enxergo como uma falta de educação, falta de acho. respeito, uma falta de. Nossa, se a pessoa tá ali falando comigo e tal, e eu vou atravessar com o WhatsApp, né? Diferente a hora que você chato, né? tá trabalhando e você realmente precisa ali estar respondendo. Por exemplo, se eu tô brincando com os meus filhos, a gente gosta muito de jogos de cartas, jogos de tabuleiro. Então, sempre, eu não posso dizer toda semana porque eu estaria exagerando, mas quando a gente Sempre pode, que quando dá o tempo, tá toda jogando. semana a gente procura ter um tempo de qualidade, assistir um filme juntos.
sair pra comer num lugar juntos, A gente aprendeu isso aí também esses tempos, né, amor? Ter tempo de qualidade. juntar todo mundo na Sai nossa da cama pra fazer uma E é umas brincadeira. coisas assim besta que a gente não enxerga, né, cara? Porque a vida fica tanto corrida que ela te engole e você não vê. Pastor, né? Não, e daí você fala, não, mas não tem dinheiro. Mas peraí. E a gente, uma vida assim, né, de caminhada com Jesus, desde que eu me entendo por gente, eu estou conectado com Jesus, e todos os dias tem coisas novas que eu estou aprendendo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova cada vivo, manhã. né? E é vivo, e é abundante, não tem aquilo, o meu milagre de hoje já pedi, já deu, então acabou. Não, ele é uma fonte inesgotável de bênçãos pra gente, pro mundo, né? E só tá na escolha de cada um, acessar ou não. Quando a gente acessa, a gente recebe. Se eu não acesso, eu não vou receber. Então, tá disponível, né? É o livre-arbítrio, né? Eu tô aqui. Exatamente. Vem a mim que eu tô aqui. Tô te esperando. E a gente com 2 filhos, a infância de um já passou, a infância do outro tá passando. Se é muita diferença de idade? já. São 3 anos e 8 meses. Mas um é adolescente, né? Um com 14, outro com 10. Pré-adolescente. Então, Dá uma Ele já fala diferença, assim, né? você começou a namorar com 15, né, pai? ele fala, joga essa. Ele já tá procurando Tipo assim, eu tô uma- chegando no horário, eu tô chegando na minha hora. Né? Exatamente, mas não é o tempo ainda. Hein? Mas foi cedo, Fábio fala. Eu acho que foi cedo. Eu acho que foi Você cedo. fala pra ele, sua mãe me enganou com 15 anos. Enrolou. Mas, se a gente não valoriza esses momentos, o tempo passa e eu não vejo quais são as memórias boas, né, que os meus filhos teriam se a gente não tivesse esse olhar. Né? E hoje tá difícil. Hoje a família tem se apagado, né? Exato. Hoje a família tá aqui. O pai e a mãe trabalham, o filho, a empregada cuida, né? Final Por de isso semana que tá com os amigos, daí o pai com a mãe tá dentro de casa, tudo separado, Por né? isso que a separação Perdeu a essência, tá né? tão alta. É Exato. gente que tem que resgatar, né? Ser intencional, né? Nesse Ontem, resgate. um amigo nosso falou que quem vai receber mais disso tudo que a gente tá passando é os nossos filhos. Sim. Porque se eu com a Mirella, a gente meio que quebrou a maldição de família, Ninguém né, da cara? nossa família vai na igreja. Ninguém vai na igreja, o pai e a mãe pai da e a mãe Mirella são separados. separados, o vô que criou, meu pai e a minha mãe estão juntos, mas muita briga era de mais velho casal, também. sabe? Muita coisa que a gente viveu e a gente não quer isso para os nossos filhos. Por isso que eu falei para você aquela questão do bebida, medo muita de droga. ter filho. Hoje eu não tenho mais, porque eu sei aonde meu filho vai crescer, né? Mas assim, de tudo, Marcos, eu penso o seguinte, às vezes a família não tá no momento estruturada para pagar um colégio, porque não é barato manter um filho em escola particular e tal, mas se o pai tá tendo hombridade dentro de Exatamente. casa, se a mãe Exemplo, está buscando sabedoria, né, que a Filho não Bíblia precisa de mais ensina, nada. que a mulher sabe, edifica o seu lar, a tola com as próprias mãos ela destrói. Se buscar essa sabedoria no Senhor, né, as coisas vão fluir, né? Fluir, né? Vão fluir. Os filhos vão ter referência. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Não vai precisar buscar referência lá fora. Não vai precisar ficar olhando o pai do amigo, que parece ser super legal, que vai, leva na porta da escola e sai, às vezes tem uma amante, tem uma relação extraconjugal, é a mãe que levou o filho, mas está o tempo inteiro reclamando, brigando, sem paciência e tal. E aí, junto a tudo isso, a gente pensa em Deus, através da Bíblia a gente pode adquirir as características do céu. Cada dia a gente ser mais parecido com Jesus. E aí eu vou ser o pai no padrão da Bíblia para os meus filhos. Que quando eu errar, eu vou ter a capacidade de ir lá, olha, filhão, eu errei isso com você, eu quero que você me perdoe, eu gostaria de fazer diferente. E assim, eu fiz isso algumas vezes já com meu filho. Tanto com o mais velho quanto com o mais novo. E é lógico, Porque a gente vive na carne, né? A gente vive na carne, né? Você pegou muito pesado e você precisa rever isso. Pedir perdão. Você precisa rever isso. Tá Às errado. vezes é só olhar, né? Aí às vezes nem é só precisa olhar. falar. O confronto nosso, lógico que a gente tem as nossas diferenças, a gente briga, é normal. Só que precisa ter respeito. Coisas que a gente não tolera dentro da nossa casa é grito de espécie nenhuma. E aí, com um olhar, às vezes, ela sabe que ela excedeu com os meninos e eu sei que eu excedi com os meninos. Porque se a gente confrontar isso na frente deles, ou eu tô tirando a autoridade dela na frente deles, ou ela tá tirando a minha autoridade na frente deles. Então a gente alinha aqui e os dois, de comum acordo, resolve, né? Então, quando testando, né? Vamos ver qual que é. Mãe, posso fazer aquilo?
você já falou com seu pai? Já, e o que ele falou? Ele falou que sim. Então por que você tá me perguntando? Aí, mãe, posso falar? Ou pai, posso fazer isso? Você já ajustou com a sua mãe? Já, então por que você tá me perguntando? Então a gente, desde que a gente foi entendendo essa malícia de criança, porque a criança não faz por mal, Não. mas ela vai querendo ganhar, vai querendo espaço. Sim. Então a gente foi entendendo isso e a gente foi se alinhando. Hoje eu consigo dizer para você que a nossa linguagem de educação em casa é alinhada. Se ela falar, mesmo que eu não concorde, eu não vou contrapor ao tirar a autoridade dela para eles e vice-versa. Uma coisa que a gente aprendeu também e traz para nossa casa, se eu tenho alguma coisa que a família dela fez e está envolvido com as crianças, eu não vou chegar nas irmãs dela, olha, fulana, você fez isso, fez aquilo e eu não gostei, tal. Não vou fazer isso. Se acontece algo na minha casa, ela não vai confrontar as minhas irmãs, os meus sobrinhos, olha, Thales, você fez isso, eu não gostei. Não, ela chega pra mim e fala, Fábio, aquilo não foi legal e tal, você pode... O que você acha, Porque né? evita também da questão de mal-estar, né, cara? Como é que você vai fazer um clima dentro? Como é que você vai entrar na casa da sua sogra que você gerou um clima, né? Exato, porque a conexão, né, que eu tenho com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, é uma conexão de sangue. A Você gente tem liberdade para falar as coisas. liberdade. Lógico que não pode faltar o respeito, a educação e tudo mais. E com a família a mesma coisa. Se a gente rompe isso, para isso ter essa reconexão, pode demorar Tem algumas mais. famílias que nem tem. Eu agora- E outras nem. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi em relação à cultura da honra é que não tem nada a ver com mérito. Porque às vezes a gente fica olhando será que merece? E não é isso. É uma cultura mesmo que É você honrar tem. mesmo, não tem a ver Pela por merecer, né? Pela da posição. pessoa, né? Eu aprendi isso. Até quando a gente gravou com o pastor Levi, ele falou muito sobre isso, né? Se perdeu a honra, né? Hoje em dia, a senhora, a mãe mesmo fala, não me chama de senhora não, que eu não sou velha. Não tem a ver com idade. É respeito. Senhor, senhora. Na faculdade, no último dia de curso, no último dia de estágio, tem uma senhora, de 67 anos, que está se formando com a gente. Uau. Aí fizemos uma confraternização, foi despedir dela, se a senhora precisar de uma... Não, senhora não. Você. Eu falei, não é senhora por idade, é senhora por respeito. E eu te respeito. Isso é bíblico. Não estou te chamando de velho. É por questão de respeito. Então se perdeu isso, né? Aí vem de cima, né? Aí a mãe não quer que chame de senhora porque acha que é velho. Aí o filho já não respeita a mãe, que não respeita o amigo, que não respeita a professora da escola, que não respeita a polícia, que não... Evita essa bagunça que o mundo tá. Gente, foi demais recebido vocês aqui hoje. Queria agradecer muito. E a gente gostou. A amizade é longa, gente. Esses reencontros da vida, sensacional. Prazer enorme conhecer a Miliane também. E vamos junto nessa caminhada. Nossa, eu agradeço. Não esquece lá, o primeiro curso lá, que tiver a reciclagem dos casal lá, você pode chamar a gente que pode pôr na lista lá que a gente Pode vai, né, deixar. É bom demais estar envolvido nessas coisas da igreja, né, cara? Acho que fortalece, né? E assim, a gente acha que está abençoando as pessoas, mas eu estou edificando meu casamento. É verdade. A exatamente. cada turma, a cada curso, a cada lição, é um marido um pouco melhor. Sim. É um pai um pouco melhor. Sim. E a gente ter esse momento com vocês também, a gente sente isso daí, né? A gente olha o casamento de vocês, tudo que vocês falaram, tudo que vocês... é o que todo mundo quer viver. Exemplo. E não é fácil viver, né, Fábio? Não é. Dentro de tudo isso daí, hoje você está passando o que você está na sua realidade. Deve ter tido uma grande construção colhendo, Sim. por detrás de tudo isso daí. Todo mundo olha o final, né? Gente, Deus abençoe vocês. Maravilha. Amém. Que vocês Prazer enorme. continuem fazendo o trabalho de vocês muito bem feito. Eu tenho certeza, a gente vê que vocês exalam o que vocês estão falando. A gente consegue ver quando a pessoa fala da boca para fora e quando a pessoa realmente vive o que está falando, né? Porque o olho brilha, né? A expressão é diferente, a gente consegue. Eu, como lido com pessoas desde 18 anos de idade, eu sempre fui vendedor, então a gente faz a leitura da pessoa quando a pessoa realmente vive o que está falando. E vocês exalam isso daí, exalam o que vocês estão falando, exalam Jesus, exala a família,
E não é à toa que esse é o Jesus da peça, não tem E ser é de uma outra super forma. responsa, né? Tá no mercado, na banca de limão. Ô Jesus, eu vou lá te ver. Então virou Páscoa tá Jesus. chegando, hein, E Jesus? isso foi bom porque eu sou meio nervoso no trânsito. Nossa, mas eu tô Não fazendo... posso brigar mais. Eu preciso pensar, rever as minhas atitudes. Então isso foi um combustível para eu ter a minha personalidade de motorista moldada pelo Eu era Senhor. assim também, hoje em dia nem buzino mais, né, amor? Hoje em dia eu falo, nossa, cara, o que esse cara tá fazendo com essa pressa toda? Deixa o cara passar. Aí entra na minha frente, eu só se for bater mesmo, deu buzino, porque daí você vai acordar o cara. Mas eu também fui curado nessa questão. Mas mais Maravilha. uma vez, obrado, gente. De coração mesmo. Maravilhoso. Vamos ter próxima oportunidade, porque tem muito assunto, né? Nossa, muito. A hora que Deus no Contar Jesus. os testemunhos, né, amor? Os testemunhos, é verdade. E pra você ver, aqui como eu falei pra vocês, aqui o convidado é Jesus que manda. Então Amém. com certeza a gente vai ter mais meses juntos. Obrigado, Maravilha. gente. Prazer Obrigada. enorme. Você gostou? Deixe seu comentário, dá um like, se inscreva no canal, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo pra ele pra aprender um pouquinho de Jesus também. E é importante, não esquece aí, galera. Curte, compartilha, comenta, manda pra galera Inscreve no assistir. canal e Jesus salva, mano. Fica com Deus.